Senador Lozier, 2 registros. Primeiro, eu queria aqui, claro, como professora que sou, portanto, servidora pública, né? Até porque, quer dizer, eu não sou senadora, eu estou senadora, assim, portanto, exercendo, né, uma função que honrosamente o povo do Rio Grande do Norte me confiou. Mas, como professora, portanto, como servidora pública, quero aqui fazer um registro sobre o Dia do Servidor Público, que ocorre hoje. Essa data marca a publicação do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ocorrida a 28 de outubro de 1939. Estatuto esse que pode ser considerado o precursor da Lei 8.112, que hoje regula o serviço público. Portanto, senador Paim, que sem dúvida nenhuma, né, se seu mandato se constitui aqui no Congresso Nacional como uma das principais referências na luta, né, na luta em prol da valorização, né, dos direitos dos servidores públicos e dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Então, desde 1939, muita coisa mudou em nossa sociedade. Não muda, porém, a importância que os servidores públicos têm para com a nossa sociedade. É dos servidores a responsabilidade de executar na ponta as políticas sociais prioritárias de um governo. É dos servidores públicos a missão de manter a sociedade atendida por serviços públicos essenciais, como a educação, a segurança, a saúde, etc. Sem os servidores públicos, não haveria, de maneira nenhuma, como executar ações como a concessão de crédito agrícola subsidiado ou formar milhões de crianças nas escolas públicas do nosso país. É por isso que, ao longo, senador Paim, dos mandatos que exerci, seja como deputada estadual, deputada federal, seja como sindicalista, seja também com a função que eu exerci com muita alegria e com muita honra, que foi a função de presidente do maior sindicato de servidores públicos do Rio Grande do Norte. Me refiro ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação. É por isso que, levando em conta essa trajetória, tenho sempre defendido a valorização dos servidores públicos, sobretudo naquilo que diz respeito a planos de carreira adequados às funções que exercem, com remunerações dignas, com formação. Portanto, enfim, né, para mim, né, tem sido um compromisso inalienável, inarredável, defender a agenda de valorização dos servidores públicos do meu país. E essa agenda passa, em primeiro lugar, repito, por dignidade, por valorização, por respeito, seja do ponto de vista da remuneração condigna, seja do ponto de vista da carreira, da jornada, da formação e da capacitação. Até porque, quanto mais a gente zela, quanto mais a gente valoriza o servidor público, mais nós estamos também respeitando a sociedade, porque o servidor público existe em função exatamente da sociedade, do povo, que inclusive, quem nos paga. Então, tratar bem o servidor público, valorizar o servidor público, dar a ele boas condições de trabalho, né? Portanto, valorizá-lo do ponto de vista salarial, do ponto de vista profissional, significa respeito para com a sociedade, que significa dar a esses servidores condições efetivas de que eles possam prestar o bom serviço público à população. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que, claro que no governo do presidente Lula, nós tivemos avanços, né, no que diz respeito a restabelecer, né, planos de carreiras, no que diz respeito a processo de recomposição salarial, processos esses que eram extremamente necessários em função dos anos de arroxo
produzidos pelas políticas neoliberais dos governos anteriores aos governos do presidente Lula, né, que, portanto, compreendeu a necessidade que tínhamos de reestruturar os planos de carreira de diversas categorias. Entretanto, senador Paim, nós temos aqui a deixar claro que nós temos ainda uma longa caminhada, nós temos, portanto, caminhos especiais a trilhar na busca da valorização do serviço público. E eu quero aqui colocar claramente que esse é um desafio presente, cotidiano e contínuo. Repito, há muito ainda o que se lutar, há muito ainda o que se avançar em matéria, né, da agenda de valorização e respeito aos servidores públicos do nosso país. Mas, evidentemente, que hoje é um dia, sim, né, onde os sindicatos, onde as centrais sindicais têm mais é que celebrar as conquistas que nós obtivemos, inclusive nesses últimos 12 anos, conforme aqui eu já mencionei. Eu fico me lembrando aqui das universidades federais que, na década de 90, totalmente sucateadas e prontas, por que não dizer, né, para a chamada privatização. Graças a Deus esse tempo passou, porque nos governos Lula e no governo da presidenta Dilma, essas universidades têm sido objeto de uma grande reestruturação que, além da meritória iniciativa de ampliação do número de vagas, também tem permitido, né, que os profissionais da educação possam ter melhores condições de trabalho. Claro que, repito, né, nós temos ainda o que avançar no que diz respeito à questão da valorização salarial e profissional. Os professores das universidades públicas, né, continuam na luta para que tenhamos, né, um plano para que, através da reestruturação das suas carreiras, possamos avançar no que diz respeito a ter uma remuneração salarial mais adequada, associada a programa de formação, a carreira, a jornada, etc. Enfim, senhor presidente, termino aqui dizendo aos professores e professoras do meu Estado, aos servidores públicos do meu Estado e do Brasil, que contem conosco na valorização de suas carreiras, na defesa do serviço público e na luta por melhores condições de trabalho para a prestação desses serviços tão importantes e tão necessários para a população, principalmente a população mais pobre. Quero dizer, inclusive, que nessa linha de reafirmar o nosso compromisso com a luta em prol da agenda de valorização do servidor público, estou recolhendo assinaturas aqui no Senado para, junto com o deputado Odorico Monteiro, do PT do Ceará, que foi quem teve a iniciativa, nós criarmos aqui no Congresso a Frente Parlamentar Mista em defesa dos serviços públicos municipais. E sei que vou contar com o senador Paim para mais esta importante luta. Portanto, né, viva a luta, né, dos servidores públicos de todo o Brasil. O outro registro, senhor presidente, que eu quero aqui fazer sobre a conjuntura, sobre o momento político que nós estamos vivendo. Nós temos assistido com muita preocupação essa movimentação toda de alguns setores da oposição com o objetivo de desestabilizar o governo da presidenta Dilma. Sinceramente, senhor presidente, eu não imaginava que ainda houvesse no Brasil espaço para qualquer tipo de comportamento de natureza golpista. Até muito pouco tempo, eu imaginava que o Estado Democrático de Direito havia se consolidado como uma conquista definitiva da sociedade brasileira. Mas, infelizmente, os acontecimentos que estamos presenciando demonstram que ainda é necessário muito para que a democracia possa, de fato, se sedimentar como um valor pleno e absoluto no nosso país. Eu tenho tentado, senador Paim, analisar esse momento, essa conjuntura política tumultuada, né, pelo qual o país atravessa, passa. Eu tenho, portanto, tentando analisar tudo isso, né, sem paixão,
ou seja, analisar o comportamento daqueles que estão querendo a qualquer custo solapar as bases da democracia brasileira. E o que eu tenho percebido nessa análise é que estamos diante de um grupo de pessoas, e grupo de pessoas eu vou dar o nome, é a oposição conservadora mesmo, liderada pelos setores do PSDB, pelo DEM, pelo Solidariedade, etc. Portanto, nós estamos diante, né, de uma oposição conservadora que tem como obsessão, portanto, que tem como grande objetivo derrubar a presidenta da República e que, a partir desse objetivo, essa oposição está tentando, de todo modo, construir alguma narrativa ou teoria que possa não apenas viabilizar, como, acima de tudo, legitimar essa intenção. Veja, porém, senhor presidente, que o raciocínio dessas pessoas está completamente distorcido. Esse raciocínio começa de trás para frente e vai na contramão do que a nossa Constituição e o próprio Estado Democrático de Direito exigem. O que seria o normal? O que seria o aceitável? Respondo, o normal em uma democracia, senador Paim, é que primeiro ocorra um fato, depois esse fato passe pelo julgo do contraditório e do devido processo legal, para somente aí chegarmos processualmente a alguma conclusão sobre a responsabilidade de quem quer que seja. Sendo que, até esse momento, repare, o que vigora é o princípio da boa-fé e da presunção da inocência. O que temos no Brasil hoje, infelizmente, é o oposto disso. Primeiro, estão tentando atribuir determinadas situações ao governo da presidenta da República, condenando injusta e previamente, para somente depois, num processo claramente kafkiano e completamente absurdo, tentar ligar essa suposta culpa a algum fato que possa justificá-la. Repare, senhor presidente, que eles falam em pedalada fiscal, mas propõem ao Brasil algo muito pior. Uma pedalada constitucional, uma pedalada democrática, uma pedalada processual, que a rigor, nada mais é do que uma tentativa descarada de reverter o resultado legítimo das urnas no tapetão empoeirado de um neolacerdismo de viés golpista que, sinceramente, como eu já disse aqui no início, eu imaginava morto e sepultado no nosso país, senador Fernando Bezerra. E como eles estão tentando viabilizar essa manobra? É simples. A estratégia deles é uma só. É a estratégia do vale tudo, é a estratégia do quanto pior, melhor. E olhe que o que eu vou dizer aqui é a estratégia do desrespeito. E não é o desrespeito apenas com a presidenta da República, é com as regras do jogo democrático. É um desrespeito generalizado que também atinge quem quer que manifeste qualquer tipo de opinião contrária aos interesses dessa oposição conservadora. Veja, por exemplo, o que determinados setores estão fazendo com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que, vez por outra, no exercício legítimo de suas atribuições, tomam algum tipo de decisão que possa minimamente atrapalhar as suas intenções. Imediatamente, senhor presidente, esses ministros passam a ser tratados como inimigos da justiça, abre aspas, como aliados do governo, abre aspas, como se esses mesmos ministros, em muitos momentos, não tivessem se posicionado de forma contrária ao governo e, mais grave, como se esses ministros não tivessem uma história de vida, uma biografia e um histórico de decisões pautadas não pela política, mas pela doutrina e pela jurisprudência. Com o Ministério Público, infelizmente, também a mesma coisa. Se o Procurador-Geral, doutor Janot, toma alguma decisão contrária ao governo, palmas para ele.
Se o procurador, no entanto, discorda de algo que certos setores acreditam ser necessários para a derrubada da presidenta Dilma, na mesma hora, esse procurador passa a ser fortemente atacado, como se houvesse algum tipo de articulação entre ele e o governo, o que, convenhamos, é uma tentativa de transformar o cenário político no teatro do absurdo. Eu tenho, senhor presidente, muita preocupação com esse tipo de coisa. E digo isso por uma razão bem simples. No longo prazo, esse tipo de comportamento é desagregador, é deseducador, é antipedagógico. Ele faz com que o cidadão deixe de acreditar nas instituições do país. E quando isso acontece, senhor presidente, quando o cidadão perde a fé nas instituições democráticas, nós passamos a caminhar muito firmemente para a barbárie e para o abismo, o que, convenhamos, não interessa de maneira nenhuma ao Brasil, né? Terminando, senhor presidente, só mais um pouquinho da sua generosidade. Ao dizer isso, senhor presidente, é lógico que eu não quero aqui frear o debate político, muito pelo contrário, o debate tem que ocorrer, é bom para o país que o debate ocorra, o debate está na essência de toda a dialética democrática. O que é necessário, porém, é que esse debate se dê nos marcos civilizatórios, é que ele se dê com serenidade, com respeito às pessoas, com respeito às instituições e com um foco maior de manter a democracia e um mínimo de harmonia no nosso país. O debate desagregador, na medida em que acirra os ânimos e favorece a disseminação do discurso do ódio no nosso país, é muito perigoso para o Brasil. E não é apenas sob o ponto de vista educacional que ele repercute. Esse tipo de debate, senador Fernando Bezerra, repercute também de modo muito concreto na nossa economia. E nós estamos aí vendo, né? Repercute de forma muito concreta na nossa economia, na medida em que espalha o medo sobre o tecido social e vai minando as esperanças que os trabalhadores, os investidores e os empresários do Brasil possam ter numa recuperação rápida e tranquila da nossa economia, o que obviamente gera consequências e traz ainda mais dificuldades para o país. Quero, portanto, aqui fazer um apelo aos senhores senadores e senadoras e a todos os agentes políticos do nosso país, inclusive aos movimentos sociais, para que não percamos de vista em momento algum o cuidado que devemos ter com a preservação da democracia e das instituições no nosso país. A democracia é uma flor delicada, senhor presidente, uma flor que precisa ser regada todos os dias para que possa efetivamente inspirar as pessoas e gerar bons frutos para o país, não podendo, portanto, em momento algum, ficar à mercê do ódio, da intransigência ou do vingancismo político de absolutamente ninguém. Portanto, quero aqui ressaltar, senador Fernando Bezerra, que a presidenta da República foi eleita para um mandato que tem, sim, prazo para terminar. Mas não é o prazo que a oposição golpista sonha de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. O mandato da presidenta Dilma tem prazo, sim, para terminar. Mas, repito, mas não é o prazo que a oposição conservadora trama de manhã, de tarde e de noite, se perdendo no debate político e, a meu ver, vou dizer aqui o que eu disse ontem, fazendo a pior posição política da história recente desse país. Porque, obcecada, né, pela usurpação do poder, a ânsia do poder pelo poder, a oposição só pensa nisso e tem enveredado, infelizmente, por um caminho de apostar no quanto pior, melhor. Então, eu quero aqui concluir, finalmente, dizendo que a presidenta Dilma foi eleita para um mandato que termina em 1º de janeiro de 2019, quando ela transmitirá a faixa para o seu sucessor. Este é o tempo suficiente
para que a presidenta Dilma, se Deus quiser, conduza o nosso país na travessia das dificuldades que estamos atravessando, principalmente no campo econômico. Vale lembrar, mesmo as dificuldades econômicas são fruto, em grande parte, da instabilidade política causada por grande parte da oposição ao adotarem atitudes de revanchismo, intolerância e defesa do quanto pior, melhor. Temos, inclusive, esperança, senhor presidente, que a oposição modifique esse comportamento. Lembro, para finalizar, que quem colocou a presidenta Dilma naquela cadeira pela segunda vez foram os 54 milhões de votos que ela recebeu nas urnas. Portanto, não é uma crise de impopularidade ou dificuldades pontuais que vai apiar do poder uma presidente legitimamente eleita. Como lembrou o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, abalar instituições para obter resultados políticos imediatos é um pouco como perder a alma imaginando que se está ganhando o mundo. Fecha aspas. Em 2018, vou terminar, senador, ano em que a oposição poderá tentar mais uma vez chegar à presidência, estaremos nas ruas novamente para defender o nosso legado, o legado iniciado pelo presidente Lula, portanto, o nosso projeto de desenvolvimento com inclusão social. Em 2018, estaremos nas ruas novamente, quem sabe, inclusive com a presença do presidente Lula, porque se depender da vontade do PT e da maioria do povo brasileiro, nós estaremos nas ruas novamente em 2018 com a presença do presidente Lula e aí sim, mais uma vez, a soberania popular é quem dará o seu veredito. Muito obrigado.